dado ao longo desses anos e que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Nós temos ao longo de alguns anos falado sobre lealdade e deslealdade, falando o quanto que isso influencia de forma positiva e de forma negativa em todos os relacionamentos da nossa vida. Somos seres altamente relacionáveis, crescemos, nascemos, surgimos para nos relacionar uns com os outros. A mensagem do Evangelho precisa chegar a toda criatura, e ela vai chegar por intermédio da minha instrumentalidade, da sua instrumentalidade, da minha vida, da sua vida. E não só chegar, mas como permanecer. De fato, de verdade, Deus quer nos usar nesse tempo, para que muitas pessoas sejam impactadas pelo seu poder. Mas se nós não ajustarmos os temperos que envolvem um relacionamento bem sucedido, e isso inclui a lealdade, a honra, o amor, a fraternidade, com certeza nós nunca alcançaremos os objetivos que Deus tem para a nossa vida, em todas as áreas que fomos desafiados, quer seja como líder de célula, quer seja como pastor, quer seja como líder em qualquer área da nossa vida. A lealdade, eu costumo dizer que ela é o elemento essencial para o sucesso de todos os relacionamentos. Posso ouvir um amém, gente? Coisa boa. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 20. Livro de Provérbios, capítulo de número 20, e o versículo de número 6. Livro de Provérbios, capítulo de número 20, e o versículo de número 6. Nós temos uma palavra aí, que há de nortear hoje essa segunda parte desse treinamento. Quantos acharam aí? Já está no projetor? Diz assim: a maioria dos homens proclama sua própria bondade, mas um homem fiel ou um homem leal, quem pode ou poderá encontrar? Gente, no livro da sabedoria, sabedoria milenária, o livro de Provérbios, ela dá ênfase de que todos estão à procura de pessoas leais. O reino de Deus está à procura de pessoas leais. O ministério de Jesus na terra está à procura de pessoas leais. As grandes empresas estão à procura de pessoas leais. Os relacionamentos familiares, conjugais, estão à procura de pessoas leais. E em todos estes ambientes que eu passei para vocês aqui, quando falta o elemento da lealdade, eu mostrei para vocês aqui na semana passada que a devastação que a deslealdade promove, ela é tão terrível, ela é tão destruidora, que ela vai se estendendo de família a família, de geração em geração, gerando uma maldição terrível, aonde ela chega, aonde ela se instala. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que em todas as esferas da vida, todos os relacionamentos, eu gosto de dar ênfase a isso, existe uma necessidade de encontrar as pessoas que são verdadeiramente leais. E por que isso? Porque o legado, olha como é que é interessante, legado, lealdade, ele só vai à frente, ele só existe, ele só é possível de ser transferido, de dar então prosseguimento a isso, quando encontra pessoas leais. Imagine que você recebeu uma missão, as recomendações para essa missão, recebeu as ferramentas para essa missão, mas você diz: bom, quem vai fazer sou eu, então eu vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha maneira, da minha forma. E esse projeto, amassa esse projeto e deixa que eu vou fazer o que eu sinto no coração. Vai funcionar? Não vai funcionar, porque tem dias que você vai ter que deixar de lado o que você sente no coração, para você cumprir com aquilo que é o projeto que Deus estabeleceu. E Deus é tão interessante que Ele deixou, Jesus mesmo foi quem disse, a respeito de projeto, Ele disse: olha, o homem que está a fim de edificar uma torre, que primeiro não se assenta e faz os cálculos e o projeto, para saber quanto vai custar, para saber se ele vai ter condição de iniciar o projeto e concluir. Então observe que Deus, Ele gosta tanto de quando a gente planeja e projeta, ainda que a resposta certa vem do Senhor, mas isso não abriu mão de que tenhamos projetos, isso não nos impede de planejar e de projetar as coisas. Então a lealdade é exatamente essa essência que possibilita que tudo aquilo que foi planejado siga adiante. O legado é o que, gente? É um testamento, é uma herança. E observe que quando alguém abre esse testamento, abre esse legado, ali está descrito o que cada um vai herdar e qual a direção que cada um vai precisar ter.
Qual é a herança que cada um tem? Bom, a casa da praia vai ficar com alguém, a fazenda vai ficar com fulano de tal, e eu desejo, geralmente tem uma observação, que continue com as mesmas cores, com as mesmas coisas. Alguém pensa e diz, isso aqui é só um testamento, é só uma herança, mas dentro de toda a herança e de todo testamento tem um legado. E o que é que a gente aprende com isso? Há um desejo que precisa ser continuado. Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente entende que aqui existe um legado, aqui existe um testamento, que se divide em duas partes, o antigo e o novo. E de fato para nos mantermos firmes e agradando a Deus aqui na terra, o que a gente tem que fazer? Precisamos ser leais a esta palavra, precisamos ser leais a estes princípios, porque só assim as coisas funcionam. As coisas não funcionam do jeito que eu acho, as coisas não funcionam do jeito que eu quero, as coisas funcionam da forma que estão escritas na palavra. Jesus deixou bem claro isso. Satanás disse, eu sei o que você precisa, você está com fome, cara, você precisa comer. Ele olha e diz, bom, realmente, ele não fala isso, mas realmente, no corpo físico há necessidade, mas ele é categórico em afirmar, não é a minha vontade que tem que prevalecer, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Ou seja, eu posso ser exposto às maiores pressões, eu posso ser condicionado aos piores desertos, eu posso ter as maiores necessidades da minha vida, mas uma escolha eu fiz, eu vou ser leal àquilo que saiu da boca de Deus, e nela eu vou me sustentar. Eu não preciso mostrar mais para vocês aqui que quando existe deslealdade, em qualquer que seja a área da nossa vida, queridos, o projeto é atrasado, as coisas não saem do papel, as coisas nunca vão acontecer, quando um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Eu me lembro que quando pequeno, eu perdia o sono pela madrugada, tinha aqueles filmes antigos, mais antigos, que passavam pela madrugada, e aí eu ligava a televisão bem baixinho para minha mãe não ver, e ficava assistindo aqueles filmes mas muito antigos, e eu me lembro de uma cena como se fosse hoje, um carrasco dentro de um porão de um navio, gritando, remem, 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 e aqueles homens remavam, mas o mais interessante é que eles remavam todos na mesma sequência, todos na mesma disposição, alguns fraquejavam e eram incentivados pelo chicote, é verdade, mas todos conseguiam remar na mesma sintonia, na mesma frequência. Agora imagine eu e você dentro de um barco, nós temos a incumbência de remar para chegar a um destino, mas um diz, não, eu vou remar do jeito que eu sei, o outro diz, não, eu vou remar do jeito que eu consigo, o outro diz, eu vou remar do jeito que eu quero. Esse lado já tem muitas incomodações aqui, que não conseguem remar. Agora imagine do lado de cá, ele diz, não, eu não vou remar para lá, vou remar para cá. Como é que vai ficar essa embarcação? Cada um rema para o lado que quer, cada um puxa para o lado que quer, cada um dá opinião do lado que quer. Eu penso, imagino como que esse barco vai ficar. Vai ter uma hora que o barco vai puxar para cá, vai ter uma hora que o barco vai puxar para lá. Eu sei que daqui a pouco o barco está rodando e ele não vai nunca chegar ao seu destino, nunca chegar ao seu propósito. Por quê? Porque ali não tem ninguém que cumpra um plano, não tem ninguém que consiga trabalhar em equipe, não tem ninguém que consiga convergir o seu talento, a sua instrumentalidade para uma só direção. Por quê? Porque, gente, o reino de Deus não é democracia. O reino de Deus é hierarquia. E às vezes a gente tem essa cultura de democracia, a gente quer transferir isso para aquilo que a gente faz concernente aos princípios do reino. O que tem que prevalecer não é a minha vontade, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Então, se há um direcionamento, há um projeto, há um planejamento, nós vamos ter que tratar de cumprir isso, porque nisso consiste o reino de Deus, na unidade. Temos que ser um, para que o mundo creia, porque o mundo só começa a crer quando a gente se une, fala a mesma linguagem, tem a mesma visão, caminhamos em lealdade. Aí sim a nossa força cresce, o nosso poder aumenta e nós conseguimos chegar aos nossos objetivos. Até aqui você entende, querido? Então diga comigo, a lealdade é necessário. Diga assim, sem lealdade, nenhum plano dá certo. Diga, nenhum projeto vai à frente. Porque a lealdade precisa acontecer. Gente, a lealdade, ela tem alguns códigos que são muito importantes e a gente precisa entender. E eu trouxe algumas coisas aqui, para que a gente possa, hoje, argumentar a respeito disso. Existem alguns enganos que se formam na nossa mente, que às vezes não nos deixam perceber
que o nosso coração está mais inclinado para a deslealdade do que para a lealdade. Você sabia disso? Existem alguns enganos que se criam na nossa mente e no nosso coração. Observe bem, Jesus escolheu 12, Jesus escolheu quantos? Desses 12, tem um que se chama Judas, e a gente sabe disso, sim ou não? Então, pasmem os senhores e as senhoras, Jesus foi quem escolheu Judas. Jesus foi quem escolheu Judas. Sendo Deus, ele não conseguia olhar para as características de Judas ou sondar um pouquinho o coração de Judas e saber que isso ia dar problema? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim. Mas foi ele que escolheu os 12, João capítulo de número 6, ele escolheu os 12. Mas o que é que de verdade Jesus estava fazendo ou permitindo ou possibilitando a Judas quando trazia ele para dentro da equipe? Quando escolhia ele, trazia ele e dava a ele uma oportunidade dentro dessa equipe. Em outras palavras, quando alguém olha alguém se desviando do caminho, diz assim: como é que o pastor não viu isso? Como é que o pastor não sabia que esse cara ia dar problema? Às vezes a gente até percebe, eu sou pastor há quase 20 anos, e às vezes a gente até percebe que algumas pessoas têm tudo para ir para o caminho da deslealdade. Mas a gente acredita muito que a nossa essência contagia pessoas. E às vezes a gente sabe que essa pessoa tem todo o caminho, todas as características para se desviar daquilo que Deus determinou para ela. Mas o fato é, quando a gente traz para perto a possibilidade de você pegar o que está em mim, a possibilidade da minha essência tomar e transformar a tua vida, a essência de Jesus transformar a tua vida. Então Judas, ele recebeu essa oportunidade, gente. Judas, ele recebeu a oportunidade de quê? De ter a possibilidade de mudar o seu caráter e a sua natureza. Lembra da historinha que eu contei do patinho do escorpião aqui? Quem estava comigo aqui semana passada? Ele preferiu morrer, ele preferiu perder tudo, porque ele deixou a sua natureza falar mais alta. Às vezes, ou muitas vezes, você vai ter que lutar contra a sua natureza para se manter leal a alguns projetos. Às vezes você vai ter que lutar contra a sua natureza para se manter leal aos projetos que o ministério está propondo para você. Às vezes você vai ter que lutar contra a sua natureza para se manter leal ao direcionamento que o seu discipulador está dando a você. Porque muitas vezes você vai receber um direcionamento e não vai concordar com isso. O problema é quem eu sou quando eu não concordo. Quais as características que eu tenho quando eu não aceito ou eu não entendo, porque na maioria das vezes não é que eu não concorde, é que eu não estou conseguindo ver o que o meu líder está vendo. E isso é um engano que envolve o meu coração, porque eu estou vendo agora, eu estou vendo a necessidade de agora. Eu conheço os rumores que acontecem entre as fileiras, quando na verdade eu não consigo ter visão de futuro, eu não consigo enxergar mais além. A minha liderança possui essa visão. Por que melhor do que eu? Não, porque recebeu uma incumbência maior. E a unção tem a ver com a missão. O dia que você quer maior unção na tua vida, aceite as maiores missões também sobre a sua vida. Então muitas vezes o engano que me leva a se tornar um desleal é de não conseguir entender as coisas que o meu líder está vendo. Por exemplo, Jesus entra na casa, a mulher pega o vaso com perfume precioso, quebra, começa a lavar os pés de Jesus, começa a reverenciá-lo, e Judas está ali, todo justiceiro, todo cheio de bons costumes, e ele diz que absurdo. Isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Por que ele antes não pensou nisso também, na hora de vender Jesus por 30 moedas? Porque muitas vezes há pessoas com uma concepção de justiça totalmente equivocada. E ela não percebe que muitas vezes ela está se tornando aquela pessoa do contra. Temos uma ideia, temos um projeto, temos um plano. Ele já diz: eu não estou fora disso aí. Eu não gostei muito não. Não estou muito de acordo. E ele começa a ficar estigmatizado como aquela pessoa do contra. Porque na verdade ela tem uma forte tendência a sempre contrariar as coisas. Porque ela está deixando a natureza dela falar mais alto. Muitas vezes para você crescer na vida, gente. Muitas vezes para você crescer na área profissional, na área espiritual, na área do discipulado, em qualquer coisa que você se comprometer a fazer, você vai ter que abrir mão de algumas naturezas que prendem você em um estágio que não te deixa crescer. Você vai ter que abrir mão do seu temperamento forte. É que eu tenho um temperamento forte. Não tem problema não, gente. Deixa o seu temperamento amarrado na cruz, que Deus sabe como amassar o vaso. Não que eu tenha a personalidade forte, eu falo mesmo. Geralmente quem gosta de falar é péssimo de ouvir. Tem alguém aí, gente?
Geralmente quem gosta muito é que eu falo a verdade mesmo. Gosta também de ouvir a verdade, lindão? Gosta também de ouvir a verdade, querido? Muitas pessoas que são boas de falar, muitas vezes são péssimas de ouvir. Muitas pessoas que gostam muito de pregar, quando alguém está pregando, ela não consegue sentar para ouvir uma mensagem. Ela vai no banheiro, ela bebe a água do bebedouro inteiro, irmão. Vai lá fora, fala no telefone e volta. Mas parece que quando ela sobe aqui, conecta no microfone, meu irmão, desce uma língua nova, desce um mistério novo, ela roda, ela voa, ela sapateia, porque ela não contraria a sua natureza. Então, se você quer anotar alguma coisa hoje, anote a seguinte questão: muitas vezes, para eu me manter leal, eu vou ter que confrontar a minha natureza. E isso serve como um princípio para um relacionamento com Deus. Muitas vezes, para agradar a Deus, você vai ter que amarrar a sua natureza na cruz. Muitas vezes, para você se manter na santidade, você vai ter que amarrar a sua natureza na cruz. Judas não entendeu que o fato dele estar na equipe não fazia dele o melhor da equipe. Era uma oportunidade que ele tinha de ter a sua natureza transformada. Mas tem dias que a gente deixa a nossa natureza falar mais alto do que a oportunidade que a gente está recebendo. E não deu outra. O que aconteceu? Judas acabou vendendo, acabou entregando. E por quê, gente? Porque tem coisas que, por mais que estejam na tua mão, elas acabam não sendo valorizadas como deveriam ser. E se tem uma coisa que a gente tem o dom de desperdiçar, chama-se oportunidade. Tem alguém aqui? Às vezes a gente tem o dom de desperdiçar oportunidades. Às vezes é a palavra que você está precisando para ouvir, para a tua vida virar, e você está desperdiçando a oportunidade. Às vezes é um momento que a chave vai virar para as coisas acontecerem, e você desperdiça a oportunidade. Judas era alguém, um exemplo a não ser seguido, de alguém que andou do lado do mestre, andou do lado da luz, mas o coração dele estava em trevas. Judas era o exemplo de alguém que andou do lado do pão e morreu de fome. Judas era o exemplo de alguém que andou do lado da chave, mas preferiu ficar preso nas cadeias emocionais e das tristezas da sua alma. Judas foi o exemplo de alguém que andou do lado do caminho, mas escolheu o atalho. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não perca as oportunidades da sua vida, porque hoje Deus está dando a você a oportunidade de viver debaixo do princípio de lealdade. O maior engano que levou ele à deslealdade foi de perceber que muitas vezes a ficha não caía, e ele não entendia que era mais ele, não era Jesus que estava precisando dele, era mais ele precisando de Jesus do que Jesus precisando dele. Consegue entender? Às vezes a gente se sente tão importante por aquilo que a gente faz, que a gente acaba perdendo o feeling da coisa e achando que eu sou o que faço. E um problema de você achar que você é o que faz, é o dia que você não fizer mais o que você faz. Quem é você? Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é profundo demais. Cuidado em se prender em atividades e se esquecer de ser alguém que faz uma atividade. Porque muitas vezes nós estamos presos ao que fazemos, e o dia que a gente é tirado da função que a gente faz, a gente não sabe mais nem o nosso nome, a gente não tem nenhum motivo para voltar mais na igreja, porque eu sempre fui o que eu fiz, e Deus está dizendo: você não é o que você faz, você é o que você é. Tem muita gente que confunde uma coisa, eu quero que você grave isso aqui. Ontem eu falei isso lá na igreja. Tem pessoas que elas trabalham para Deus, e tem pessoas que trabalham com Deus. Trabalhar para Deus é como se eu tivesse uma função. Acabou minha função, deu meu horário, eu vou embora. Eu tenho mentalidade de empregado, eu sou apenas um funcionário. Se tirar ele da função que ele faz na igreja, ele diz: eu não preciso mais estar aqui. Se tirar ele da função da célula, ele diz: eu nem na célula mais vou, porque ele trabalha para Deus. Agora, quem trabalha com Deus é diferente. Ou seja, o que é o que o pai está fazendo? Ele está dando quentinha para os mendigos, então vamos lá dar quentinha para os mendigos. O que é que o pai está fazendo? Agora é obra no templo, vamos trabalhar no templo. Ele não tem trabalho, ele não tem lugar fixo, ele tem propósito, ele não tem emprego, ele tem paixão, ele tem um fogo que queima. Só gente leal consegue fazer isso, só gente leal consegue entender isso. Ele não trabalha para Deus, ele trabalha com Deus. E o que Deus está fazendo, eu quero ajudar. O que Deus está fazendo crescer, eu quero trabalhar, eu quero estar vivo, eu quero estar dentro do projeto. Tem alguém aí, gente? Então diga para o irmão que está do teu lado: você não trabalha para Deus, você trabalha com Deus. E o que o pai faz, o filho está dentro. Então deixa eu dizer uma coisa para você: esse é um dos códigos da lealdade. Você não trabalha para, você trabalha com.
E quando você trabalha com, não importa onde colocar você. Hoje é dia de ficar na porta. Uau, yes! É meu dia de ficar na porta. Tem gente, irmão, que vira o Satanás se você tirar ele da função dele. E não, ele vira o Satanás, vira o dragão de 7 cabeças. Cospe fogo e tudo. Como é que pode? Eu já estou tantos anos fazendo isso. Por que me tirou de lá? Por que me tirou daqui? Por que me tirou daquilo? Parece que tem que ter uma placa pendurada na parede com o nome dele ali, ó. Não encoste nesse lugar, que é esse lugar do Senhor, fulano de tal, desde 1906. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Vamos parar com esse negócio que está atrapalhando o crescimento. Deus te chamou para trabalhar com Ele. E o que é que tem que fazer? Eu vou fazer. Quando essa chave não vira para a gente fica ranzinza, a gente fica chato. E além disso, é o péssimo exemplo que a gente está dando para a geração que está vindo depois da gente. Você sabe por que muitos jovens perderam o interesse de vir para a igreja? Por causa de crente velho, irmão, antigo, que tomou isso aqui como cargo público. Se tirar o que ele faz, ele não sabe mais quem ele é. E tem uma ferramenta que eu faço muito nos meus treinamentos, que é: qual é o seu nome? Aí a pessoa diz, fulano de tal. Se tirar o seu nome, quem você é, ele já não fala mais nada. Porque ele já não sabe quem ele é. Ele está no piloto automático da função. Todo dia ele chega e faz a mesma coisa. E vou te falar, todo dia ele chega e senta até na mesma cadeira. E diz, essa aqui é minha, eu ajudei a pagar. Porque, gente, já está no piloto automático. Duvido que tu vai chegar domingo e não vai sentar em outra cadeira agora. Vai sentar em outra. Não, mas faz sentido ou não faz, gente? Quem está comigo aqui, diga amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se tirar o que você faz, quem você é. Se tirar a tua função hoje, quem você é. Eu sou filho, eu sou servo, você é serva. E nós vamos continuar trabalhando aonde o Pai está trabalhando e acabou. Só uma mentalidade de lealdade consegue compreender isso. Eu sou leal ao propósito. Eu sou leal ao projeto. Eu sou leal à missão. Você pode repetir isso? Eu sou leal ao propósito. Eu sou leal ao projeto. Ponto. Segundo código da lealdade é falar de lealdade enquanto não há tentação é muito simples. Porque a lealdade precisa ser lembrada no dia da tentação. E que tentação é essa? Você sabia que obediência e lealdade são diferentes coisas? Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e só tinha crente na loja. Olha que benção. De vez em quando virava debate e melodia lá na hora do almoço. E os clientes ficavam querendo ser atendidos e a gente discutindo Bíblia lá. Isso foi em 2003, por aí, que eu trabalhava numa empresa. E eu me lembro que o patrão, ele aparecia igual o mestre dos magos. Quem já viu a Caverna do Dragão aqui? Quando você pensava que não, ele estava do seu lado, você... E aí, quando você queria conversar com ele sumia também, desaparecia. E aí tinha dia que ele aparecia e a gente ficava com o espanador aqui no bolso de trás. E a gente... Quando ele aparecia, pensa num cara que acelerava no espanador. E a gente já estava treinado. Mas tinha dia que ele aparecia que não dava tempo. Quando ele chegava, pegava a gente à toa. Aí o gerente falou assim, mano, se já pegou você à toa, é melhor você ficar à toa do que começar a trabalhar na hora que ele chega, que vai ser mais feio ainda. E aí um belo dia, a gente conversando, trocando ideia, e aquela morcegação total, ninguém fazendo nada, todo mundo conversando. E o fulano apareceu, o patrão apareceu. E quando apareceu, a gente foi pego no pique, esse cuspanador. Não deu tempo aí. Aí aquele dia ele quebrou a gente, ele quebrou. Ele chegou lá, olhou para um, olhou para outro, passou a mão na barba. Crente, só tinha crente lá também. Eu falei, agora vai descer o cajado, ó. Estou até arrepiado. Aí ele olhou para a gente e falou assim, enquanto eu não estava aqui, aonde o Senhor estava? Porque tem gente que é muito bonitinha na obediência na frente. Mas na ausência, meu irmão, na frente de meu pastor, minha pastora, coisa ali. Por trás ele dizia, menina, eu também estou querendo sair de lá, não estou aguentando não, eu estou de acordo, estou querendo, não, eu acho que esse ano mesmo eu saio. Eu fico olhando assim, eu falei, gente, nem para morrer assim, né, rápido. Desculpa, gente.
É triste, mas é verdade. Então, obediência e lealdade, grava isso aqui, são coisas totalmente distintas. Porque obedecer, muitas vezes você obedece e você não está de acordo. O coração não está mandando fazer, mas você tem que fazer. Correto? A obediência, ela se manifesta na presença. E a lealdade? A obediência se manifesta na presença, mas a lealdade se manifesta na ausência. É do tipo, não tem ninguém aqui vendo, não tem ninguém aqui fiscalizando, não tem ninguém aqui gravando, mas eu sou mesmo na presença e também sou na ausência. Porque a lealdade não depende de fatores externos, é uma postura de coração, é a minha cultura. É a lealdade. A lealdade, ela se manifesta na ausência. Você pode repetir isso comigo? A lealdade se manifesta na ausência. É quando ninguém está vendo, querido, que a lealdade prevalece. É quando ninguém está fiscalizando, filmando para mandar fotinha para alguém, mandar o áudio para alguém, e você está ali permanecendo na postura que você foi ensinado. Foi essa a palavra de Paulo para Timóteo. E tu, Timóteo, permanece naquilo que fostes ensinado, Timóteo. Fica naquilo que você aprendeu. Eu sei que os dias são difíceis, tem um monte de gente se desviando aí. Demas amou o presente século, o problema é dele, deixa Demas fazer o que ele quer da vida dele. Mas você, Timóteo, fica no que você aprendeu, cara, porque a igreja que está na tua mão só vai dar certo se você for leal. A célula que está nas tuas mãos só vai dar certo se você for leal. Seus discípulos só vão crescer se você também for um cara leal. Porque é incoerente, no mínimo incongruente, a gente querer viver um tempo de obediência de alguém para conosco, se nós não temos obediência, lealdade, aliança verdadeira com alguém que está acima de nós. É incongruente, querido. Não funciona, não vai à frente. A lealdade precisa ser lembrada no momento da tentação. E que momento foi esse da tentação? E disse também o Senhor a Simão: Satanás te pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, do 31 ao 34. Aí sabe o que Pedrão falou? Qual é, Jesus? Estou pronto para ir até a cruz contigo, até a morte eu morro. Oi, estou fechadinho contigo. Passou o tempo, Jesus avisou ele: rapaz, tu vai me negar, rapaz, para com essa onda. Não abre esse bocão todo para falar e prometer coisas que você não vai ter caráter para cumprir. E tem gente que tem esse problema, ele tem a boca grande demais. Ele acaba falando um monte de coisas que o coração e o caráter ainda não está pronto para cumprir. Pedro era um homem de Deus, não tenha dúvida disso. Era um discípulo de Jesus, sim, mas ele era empolgado demais. E às vezes a empolgação atrapalha alguns projetos, que a gente acaba falando coisas que a gente não tem condição de cumprir. Pedro disse: eu estou contigo até a morte. Jesus está preso, vai para a cruz. Alguém disse: tu é um dele. Ele falou: eu? Não, você é louca. Não, você parece com ele. Você tem, mesmo você fala igual. Não, eu? Não, você deve estar confundido alguém. E na terceira vez o galo cantou. E tem um monte de galo cantando aqui. E muita gente negando princípios que lhe foram ensinados. Muita gente resistindo orientações que lhe foram dadas. Então, se você quer viver um tempo de lealdade na sua vida, no ministério, em tudo que você faz, querido, prometa aquilo que você consegue cumprir. Prometa aquilo que seu caráter sustenta. Porque falar, todo mundo fala, até papagaio fala. Mas na hora da tentação, meu irmão, que você tem que sustentar o que você falou. Prometer amor eterno, todo mundo promete, até que a morte os separe. Mas quando vem a perigosa aparece. Ai, foi demais a tentação. Eu não consegui resistir. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido: lealdade é mesmo que os seus desejos queiram gritar mais alto, que a sua carne queira gritar mais alto, mas você tem uma aliança. Alguém levantou a mão, você tem um pacto, você tem um princípio, e você não está aberto para negociações. Você não está aberto para negociações. É como você dotado de um talento, de uma capacidade. Eu vou falar aqui, você está dotado de um talento, de uma capacidade. Hoje você está uma bênção pregando, hoje você está uma bênção cantando, hoje você está uma bênção ensinando. Mas quando tu chegou, tu não sabia nada. Você não sabia nem cantar um hino da harpa, irmão. Tu não sabia, eu também não sei, tá? Você não sabia fazer, mas era nada. Hoje que você está limpinho, bonitinho, liberto, que os demônios saíram, o que vai ter de pastor
pastor querendo te chamar para congregar na igreja dele, o que vai ter de gente querendo te chamar, não, vem para cá que eu te consagro a diácono, vem para cá, ó, aqui você já era apóstolo, rapaz, vem para cá. Deixa eu dizer uma coisa para você, é nessa hora que você tem que lembrar do que foi feito por você, é nessa hora que você tem que lembrar da casa que te resgatou, é nessa hora que você tem que lembrar do teu líder que te abraçou, tirou seus carrapichos. Bispo, o que você quer dizer? Que você precisa ser leal no momento certo. E muitas vezes, quando chega a hora da gente manifestar lealdade, é que a gente falha. Pedro tirava uma onda danada, dizia que era o discípulo, que era isso, tomava a frente, pegava a palavra de todo mundo. O que aconteceu? No momento que a tentação veio, gente, Pedro não conseguiu sustentar. Sabe por quê? Porque um dos códigos da lealdade é você entender que quando você é posto à prova, você precisa sustentar o que você falou, você precisa sustentar e ir até o fim, e Pedro não conseguiu fazer isso. Então, segundo código da lealdade, a lealdade precisa ser manifesta no momento da tentação. Terceira coisa que você precisa entender é o seguinte: a sua lealdade deve ser no ministério, a sua lealdade deve ser aos pastores, a sua lealdade deve ser aos seus líderes, mas você precisa ter lealdade a Jesus Cristo, irmão. A sua maior lealdade é a Jesus Cristo. O diabo precisa saber que você serve a Jesus. E isso é um antídoto para algumas decepções da vida. Porque o que eu conheço de gente que saiu da igreja, saiu da presença de Deus, que disse: eu me decepcionei com o homem, eu me decepcionei com o meu líder de célula, ai, meu pastor falou mais duro comigo, eu saí da igreja. Deixa eu dizer uma coisa, você servia a quem mesmo? Quem é que tu servia? Quem era seu Deus? Você servia a quem? Você aceitou quem como líder, como chefe ou como o guia da sua vida? Foi Jesus, querido. Você entregou a tua vida nas mãos de Jesus. E muitas vezes desentendimentos, problemas vão acontecer. Somos seres humanos, dotados de limitação. Eu falei sobre isso no primeiro dia. E a gente precisa aprender a lidar com as fraquezas de outras pessoas, sabendo que quando eu aprendo a exercer misericórdia sobre alguém, eu estou construindo uma ponte que eu vou precisar passar por ela no futuro. Porque hoje você perdoa alguém, amanhã você é perdoado. Hoje você tolera alguém, amanhã você vai ser tolerado. Hoje você levanta alguém, amanhã essa pessoa vai te levantar. É uma via de mão dupla. Mas quando você enfrentar dias difíceis, de decepções, de crise, de problemas com pessoas, você precisa se lembrar do terceiro código da lealdade. Você serve a Jesus. E quando eu sirvo a Jesus, querido, por mais que os homens me decepcionem, por mais que eu me fira, por mais que eu escute coisas que eu não gosto de escutar, querido, isso não vai alterar a minha vida com Deus. E eu costumo dizer uma frase que só os espirituais vão entender: mude com pessoas por causa de Deus, mas nunca mude com Deus por causa de pessoas. Eu vou repetir: mude com pessoas por causa de Deus, mas nunca mude com Deus por causa de pessoas. Terceiro código da lealdade é você entender que você serve a Jesus. Você pode levantar sua mão e dizer isso comigo: eu sirvo a Jesus. Eu tenho que ser leal a Jesus. Em todo o tempo eu preciso ser leal a Jesus. Quarta coisa que você precisa entender é que uma pessoa leal não destrói o que ela constrói. Você precisa tomar uma decisão na sua vida: ou você está construindo ou você está destruindo. Que isso, bispo? Sério. Você precisa tomar uma decisão. Não adianta você construir de uma forma, trabalhar para construir um projeto de uma forma e vir destruindo de outra forma. Gente, um dia eu fui para a praia com os meus filhos. Eu estava no ápice de muitos problemas ministeriais, cansado, fadigado, enfrentando muita deslealdade no ministério, muita mesmo, muitas decepções. De um lado a minha esposa estava lavando a louça, porque Deus parece que fala com a mulher lavando louça. Tem um negócio na louça, gente. Ela vai passando a esponja e Deus dizendo assim: lava, 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 minha filha. E aí ele começa a falar. Já acontece com você também? Tem gente que é lavando roupa. E aqui a mulher que não lava roupa nem louça, Deus não fala nada. Quem fala é o marido. E aí ela estava lá, e aí Deus falando com ela. Aí eu falei assim: cara, quer saber? Larga tudo aí, amor. Terça, quarta-feira, sei lá. Nós vamos hoje, só de raiva, nós vamos almoçar na praia hoje. Ela: sério? Quando você fala que a mulher não precisa fazer almoço, o que ela faz, gente? Ela dá mortal para frente, já de frente cai em pé e dá um outro para trás. E aí eu peguei as crianças e fui para a praia, todo reflexivo, dirigindo o carro assim, olhando para o nada, um silêncio danado no carro, as crianças, um silêncio meu e dela, e as crianças gritando: praia, 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 jogava baldinho para um lado, para o outro.
E aí a gente pediu um peixe para humilhar o Satanás. Bota uma anchova aí. Só tinha o da anchova e da Coca-Cola mesmo. E aí, meus filhos, eu falei, cara, meus filhos, eu preciso brincar com os meus filhos. Eu estou tão preocupado com os desleais. Porque quando você está preocupado com o desleal, irmão, você sonha com ele. Não, se sonha com ele. Do nada aquele demônio aparece no teu sonho assim, ó. Aí você fala, gente, não é brincadeira. Quantas vezes em momentos como esse eu falei, vamos para a serra, vamos passear. Aí não tem aquelas pessoas que param a pista, que a pista está em obra, que fica com a placa assim. Quando eu olhava no capacete, eu via a pessoa segurando a placa assim, eu fazia até o sinal da cruz. Aí eu tenho pavor de água gelada, vou falar da praia, eu tenho pavor de água gelada. Quando as crianças viram a água da cachoeira, ela entrou na água, levantou, e quando ela levantou da água assim, igual aquela propaganda do Fantástico antiga, quando ela saiu da água assim, eu via a pessoa desleal. Eu ia dormir, eu via a pessoa, porque a pessoa te consome. Porque tem situações que te consomem, invade o teu sonho, tira a tua paz, tira a tua alegria. É terrível. E aí a gente foi para a praia. Aí tu sabe que criança brinca com qualquer coisa, sim ou não, gente? Qualquer coisa é alegria para criança. Aí ela pegou aquele copinho de guaraná natural, meu filho, do meio, o pequenininho, era muito pequenininho ainda, e aí o maior pegou e levou ele na água. Aí o meu filho falou, pai, vamos fazer um castelinho de areia aqui. Eu falei, vamos embora. E aí a gente foi fazendo as torres primeiro, com um copinho de guaravita ali, não fazendo merchan, né? Mas e aí a gente foi fazendo as torres, e aí a gente encheu a beira da praia de torre. E aí começamos a fazer um castelinho, e aí eu percebi que enquanto ele ia construindo algumas, ele não percebeu, mas o pé dele estava destruindo outras. E aí Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Tem gente construindo coisas, mas ao mesmo tempo ele não percebe que está destruindo outras. Exemplo, tem gente que é muito bom na função que faz, mas quando abre a boca, ele destrói tudo que fez em 2 minutos. Exemplo, vou te dar um exemplo. Ele é bom de trazer a alma para Jesus, mas ele conta todos os problemas que a igreja tem. Ele conta todos os problemas que o fulano teve, já passou, já é passado. Mas quando ele abre a boca, irmão, ele destrói mais do que constrói. Você precisa decidir o que você está fazendo. Se você está edificando para Deus ou se você está destruindo. Porque não tem como jorrar 2 águas de uma só fonte. Meu filho construía algo, mas ao mesmo tempo ele não percebia que estava destruindo outra coisa. E muitas pessoas, ao invés de construir, estão destruindo. Por quê? Porque elas estão falando coisas que não deveriam falar. Estão fazendo coisas e se envolvendo em situações que não deveriam se envolver. Enquanto toda a tua força, a sua capacidade, a sua inteligência deveria estar voltado para edificar, gente, ponto. Diga para a pessoa que está do teu lado, tome uma decisão hoje. Destrói ou constrói. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, porque nos primeiros meses a gente é apaixonado pela igreja, sim ou não? Se o pastor deixar, a gente dorme debaixo da cadeira. Pastor, não tem culto terça, não? Tem. Não tem culto quarta, não? Mas tinha que botar um culto sábado de manhã aqui, pastor. Não, porque tinha que botar, ele quer ficar na igreja, ele quer morar na igreja. Mas depois de um ano a gente já se acha no direito de ver os defeitos e falar da igreja e dar dica ainda. Ah, eu acho que o louvor não está legal. Porque a familiaridade, ela traz um sentimento de perda de popularidade. Então, quanto mais familiar a pessoa se torna, mais desleal ela tem uma tendência de ser. Perde a autoridade, perde o amor. E eu me lembro que nós estávamos sentados à mesa tomando café uma vez, eu, minha mãe, minha esposa, e o meu padrasto não era crente. E aí a gente já estava para lá de 1 ano, quase 2 na igreja, e a gente já estava naquele pique de começar a falar mal da igreja. Falar mal dos irmãos. Aquelas coisas que aqui não tem, graças a Deus. Aleluia. Deus é a primeira igreja que eu chego que não tem essas coisas. E aí, a gente falando, que quando começa a falar, não para não, irmão. E aí, na mesa ele sentado, e a gente comentando, falando. E aí ele arrastou a cadeira assim, ficou um silêncio, saiu da mesa, olhou para a gente e falou assim, por isso que eu não sou crente. Coitado do pastor de vocês. Irmão, eu precisei de 2 vassouras e 2 pás para juntar os cacos da minha face que caiu no chão. E aí eu descobri que ao invés de contagiá-lo para ir onde eu estava, com tudo que eu falava, eu distanciava ele cada vez mais.
Como é que você, minha irmã, que é uma bênção aqui na igreja, mas os teus filhos ainda estão desviados, que quando você sai daqui, você fala mal da tua igreja na tua casa? Como é que você quer que ele venha para cá? Você fala mal do irmão. Tem gente que não aguenta, não tem nem controle sobre o que fala, que ele vai trabalhar, não tem ninguém crente na casa dele, não tem ninguém crente no trabalho dele, mas ele fala de tanto, e quando chega no culto do amigo, ele quer convidar o cara que ouviu ele falando mal da igreja o ano inteiro. Aí ele diz, vamos lá no culto lá do meu amigo, que eu tenho que levar alguém. Ele nem se dá conta. Aí o cara diz, naquela igreja disso, isso, é ruim, por nada. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa tomar uma decisão se você está construindo ou destruindo. Isso aqui é seminário de lealdade. Você tem que ser alguém que tomou uma decisão. E que decisão eu tomei? Eu não destruo, eu edifico. Eu sou leal, eu tenho um propósito, eu tenho uma visão. E eu sou semelhante a Deus, eu não vou ter variação de mudança. A minha visão e o meu entendimento é um só. E nisso eu estou firmado, e isso é o que eu vou praticar. Você pode dizer amém? Diga amém mais forte, que eu fiquei preocupado com vocês agora. Coisa boa. Agora, gente, existem características que de longe a gente já consegue ver que o vírus da deslealdade pegou. E uma das características mais fortes que você pode perceber de longe que alguém foi afetado com o vírus da deslealdade é quando essa pessoa desenvolve algo que a gente chama de espírito independente. Você sabe quantos dias uma serpente que sai do ovinho fica com a mãe no ninho? Nenhum. Ela sai do ovo, ela já some. Ela não anda com ninguém. Ela não tem instrução de ninguém. Há muitas pessoas nessa mesma condição. Elas são independentes. Elas vêm aqui, assistem o culto, estão por aqui há anos, mas elas não recebem orientação de ninguém. Eu tive ovelhas na igreja que eu nunca consegui pastoreá-las. Eu nunca consegui fazer um gabinete. Esse cara ficou 4 anos lá, 5 anos lá. E aí, você está bem? Tranquilo, pastor, de boa, beleza. Ele fingia que era minha ovelha, eu fingia que era pastor dele e dava tudo certo. Nunca houve relacionamento, nunca houve discipulado, porque ele era independente. Aí de vez em quando eu abria foto de uns cultos, nas igrejas, estava ele lá assim, ó. Ele não era membro dali, ele também não era membro de lá. Ele não era discípulo daqui, ele não era discípulo de lá. Eu não sabia nem o que ele era. Eu acho que nem ele também sabia quem ele era. Porque muitas pessoas, elas são independentes a ponto de não conseguir ter uma aliança com ninguém. Eu acho que nem a mulher sabe onde ele anda. E é capaz de dizer, a mulher, rapaz, eu era casado com ele, nem sabia que o nome dele tinha Santos. Porque eles são tão independentes, tão obscuros no que fazem. E é muito difícil você estabelecer aliança com pessoas que não mostram o coração delas para você. É muito difícil você estabelecer um relacionamento de discipulado com pessoas que não mostram os seus pontos fortes e também os seus pontos fracos. Há pessoas que são independentes em toda a sua forma de viver. Às vezes elas vêm de uma cultura independente, sobrevivente, individualista. Eu falei isso aqui no primeiro dia, eu quero lembrar. De repente ela vem de uma casa onde ela foi criada da seguinte forma. Ela comprou uma Coca-Cola para jantar e foi tomar banho. Quando ela voltou, tinha bebido a Coca dela toda. Aí ela começou a descobrir que quando ela tinha que comprar alguma coisa, ela tinha que guardar no cadeado. Então ela já desenvolveu uma cultura independente e de sobrevivência onde ela estava. Aí essa pessoa vem para a igreja e ela continua sendo independente. Ela não aceita a instrução de ninguém, ela não aceita a orientação de ninguém, ela faz apenas o que ela está a fim de fazer. O espírito independente se manifestou várias vezes na Bíblia, você sabia disso? Mas ele se manifestou de forma muito enfática na vida de Joabe. Quem era Joabe? Era um meio parente de Davi. Joabe era chefe dos exércitos principais na gestão do reinado de Davi. Era o braço de confiança, era um ministro de Davi, ministro de defesa de Davi. Todas as grandes missões, Davi enviava a Joabe. Só que tinha um problema. Joabe era muito bom no que fazia, mas era péssimo em receber orientações. Joabe muitas vezes colocou quase tudo a perder pelo seu jeito de ser. Teve uma vez que Joabe, ele matou Abner. E Abner era chefe de uma parte dos exércitos de Israel, e que por muito tempo ficaram separados. Mas um dia Davi chamou ele e quis fazer as pazes. Vou selar aliança contigo, vamos acabar com essa guerra sem propósito, vamos acabar com essa guerra sem motivo. Quando Joabe ficou sabendo disso, falou, o que Abner estava fazendo aqui? Não, o rei montou um banquete para ele, fez uma recepção para ele, e parece que eles selaram a paz. Joabe olhou e falou, o que é que Davi está pensando que ele é? O que ele está pensando que ele pode fazer?
Cara, ele montou no cavalo, pegou a tropa dele, porque um desleal e um dependente, ele sempre tem a turminha dele, ele sempre tem a panelinha dele que anda com ele. Ele não anda com ninguém, mas tem gente que anda com ele, que se identifica, é parecido. E ele foi até onde Abner estava. Ele disse: Abner, eu quero falar contigo. E ele disse assim: é particular. Quando chegou lá, ele pegou um punhal e ele matou Abner. Ou seja, o rei estava determinando que era tempo de paz, mas o espírito independente é capaz de puxar um punhal e desencadear uma guerra. Cuidado com pessoas independentes. Enquanto o líder está estabelecendo um projeto e uma visão, ele sempre vai pela contramão, criando problemas e trazendo dificuldades para o meio do arraial. Esse era o espírito que regia a vida de Joabe. Ele era independente. Você tem noção da audácia desse cara? Teve um dia que eles estavam lutando na cidade real de Rabá, lutando e vencendo. E quando a guerra começava a dar indícios de que Israel ia vencer a guerra, Davi não estava nessa guerra. Quem me ouve, diga amém. Davi não estava nessa batalha. Sabe o que ele mandou o mensageiro dizer? Avisa lá para Davi que se ele não vier aqui pelo menos passear com a espada na mão, quando a cidade for vencida, eu vou botar o meu nome nela. Ou quando a cidade for conquistada, eu vou colocar o meu nome nela, porque quem está lutando sou eu. Só que ele se esquece que ele só é quem é porque Davi colocou ele lá. Ele se esquece que ele só tem a função que tem porque Davi deu cargo de confiança para ele. E sabe o que eu descobri, gente? Que todo desleal tem memória curta. Todo desleal tem memória, ele tem uma facilidade tão grande de esquecer o que foi feito por ele. E se alguém lembrar, ele vai dizer: está jogando na cara? Eu não te pedi nada. Você fez porque você quis. Vai ficar me lembrando agora o que você fez por mim? Pessoas que têm essas características, elas são espírito independente. Corações desleais. Porque todo desleal, gente, tem memória curta. Mas eu descobri que existe um caminho que imuniza e que previne os nossos corações de sermos contaminados com o espírito da deslealdade. No ano de 2017, uma das hashtags mais utilizadas em todo o mundo, não sei por qual motivo, foi a hashtag gratidão. O mundo inteiro subiu uma hashtag em 2017, hashtag gratidão, agradecendo por algo. A gratidão é um sentimento que faz um apontamento para algo ou para um momento em que eu desejo agradecer por algo que aconteceu. Eu descobri que pessoas gratas são pessoas mais felizes. Você sabia disso? Porque pessoas que têm a tendência de agradecer por coisas mínimas que sejam, elas aceleram a produção hormonal e ativam o sistema de recompensa do cérebro, no córtex cerebral. E os níveis de ocitocina, de endorfina, de hormônios responsáveis pela sensação do prazer são ativados todas as vezes que eu agradeço. E quem sabe é por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, é melhor servir, é melhor agradecer, porque está tudo no mesmo contexto. Eu descobri que quanto mais agradecido eu for, mais empoderado eu fico. Você sabe o que a neurociência diz a respeito da gratidão? Que quando esses níveis de hormônios responsáveis pela sensação de prazer são ativados no cérebro, através da gratidão, eu tenho coragem e força para retomar metas abandonadas. Uma meta abandonada aí, bispo, lembra que você já puxou a roupa do teu guarda-roupa para arrumar ele? Quando você começou, você desistiu. Aí você pegou aquele bolo todo de novo e disse: não dá não. Brincadeira. Mas lembra que você começou a faculdade e parou? Lembra que você começou o curso dos teus sonhos e parou? E no final não foi dinheiro, não foi tempo, foi falta de motivação. Pessoas, a neurociência diz isso, que pessoas agradecidas, elas conseguem concluir tudo aquilo que elas começam. Elas são cientificamente empoderadas. Agora você imagina o peso espiritual que existe sobre uma igreja agradecida por aquilo que ela recebe de Deus e dos seus líderes. Você imagina o peso espiritual, o peso relacional, afetivo que existe entre pessoas que se relacionam com o princípio da gratidão,
que você está me mandando um bom dia? Eu só quero agradecer hoje. Por quê? O que houve? É meu dia de aniversário, eu não sei? Não, eu quero agradecer hoje pela pessoa que você é, pelo que você representa na minha vida. Quero te agradecer pelas coisas simples. Gente, a minha esposa, ela deu um au ali. Ela faz comida todo dia para a gente. E tem dias que... Tem dia não, todo dia ela pergunta, como é que está a comida? Eu falo, aí tem dia que eu brinco com ela, eu beijo com ela e falo assim, tá legal, tá normal. Ela, o que é? Falei, amor, arroz, feijão, farinha, macarrão, isso mesmo tá normal. Aí ela vai lá na cozinha, bate uns 3 pratos e volta. Como é que tá a comida? Tá gostosa? Eu falei assim, amor, tá legal. Estou mexendo com você, a comida tá maravilhosa. Porque ela gosta de receber esses elogios. Ela se sente feliz quando eu agradeço por ela ter feito a comida que ela faz todos os dias para mim, há quase 17 anos que a gente está casados. Então, ela fica feliz quando eu agradeço. Tem dias que eu mando mensagem para ela e digo assim, te amo, bom dia, legal. Não é casal de novela não, gente, não é a novela do Manuel Carlos não, mas a gente é assim, a gente diz que ama e tal, isso fortalece a aliança, porque gratidão fortalece a aliança, gratidão fortalece relacionamentos. Agora tem gente, irmão, que ele não serve a Deus, ele se serve de Deus, ele só vem para sacar, para tirar, ele passa o cartão e quer tirar, mas Deus hoje está te dando sabedoria aqui nesse seminário, para você começar a plantar, para você começar a ser grato, para você começar a regar as alianças verdadeiras que devem ser permanentes na sua vida. Tem alguém vivo aí, gente? Coisa boa. Mas às vezes a gente se vê impedido de agradecer por alguns motivos. A gente se vê impedido, eu já estou caminhando para o final agora. A gente se vê impedido de agradecer por alguns motivos. Sabe por quê? Porque às vezes a independência tomou o nosso coração. Às vezes a gente acha que a gente tem razão sobre tudo que a gente faz. E a gente não percebe que a gente vai se distanciando do real propósito de Deus. O nosso coração vai sendo contaminado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei aqui sobre as feridas de uma ovelha e o óleo que descia sobre a cabeça dela. Muitas vezes, você não percebe, mas você já foi contaminado por um insatisfeito. Você já foi contaminado por um comentário negativo. Aquilo já começou a comprometer a fidelidade e a aliança. A sua motivação começou a cair. E Deus está dizendo assim, tem uma injeção para você. Muita gente corre de injeção, mas tem um antídoto contra a deslealdade. Eu acredito que nenhum de nós que estamos aqui queremos ser a pedra de tropeço do crescimento e do desenvolvimento da igreja na terra. Nenhum de nós que estamos aqui queremos dar continuidade a essa cultura desleal, que tanto feriu a nossa casa, que tanto feriu a nossa família, que tanto feriu a nossa vida, que tanto destruiu relacionamentos. De fato não. Quantos leais nós temos aqui? Levanta a mão, gente. Só os vivos. Quantos leais nós temos aqui? Coisa boa. Então você precisa entender o seguinte, querido, que há um antídoto contra a deslealdade. Isso chama-se gratidão. Olha o que o salmista escreve no Salmo de número 103, no versículo 1 e 2, ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e eu não me esqueças de nenhum dos teus benefícios. Isso aqui é uma oração. Sabe o que ele está dizendo? Deus, não me deixa esquecer de tudo que o Senhor já fez por mim, porque a gente esquecer é degradante. Esquecer é destrutivo. E tem gente que vive como se tivesse esquecido tudo. Uma vez eu conversei com uma ovelha que começou comigo no ministério. Hoje ela está muito bem sucedida ministerialmente falando. E eu me lembro de uma vez que eu fui na cidade em que ele estava e disse, cara, quanto tempo a gente não se fala? Queria te ver, tomar um café contigo. Falou assim, eu não posso te receber, estou ocupado. Falei, mas eu vou ficar 3 dias aqui, não tem problema não. Ele disse, eu não posso te receber hoje, não posso te receber amanhã, não posso te receber depois. Eu vou estar ocupado todos os dias e os outros dias também. Eu entendi, ele não quer me receber. Só que as coisas mudaram. Hoje ele estava num nível muito elevado, ministerialmente falando. Mas teve muitos dias em que eu e a minha esposa socorremos com a cesta básica, socorremos com um pastoreio, socorremos e tiramos um padrasto da forca que queria se matar. E o filme passou na minha cabeça, falei, cara, será que ele esqueceu de tudo? Esse cara não tinha onde passar Natal, eu levei para passar Natal na minha família.
Eu levei ele para lá, eu ajudei no que pude, até o chinelo que ele usava eu dei. Será que ele esqueceu de tudo? E dá um nó na nossa cabeça, de ver situações como essas, que muitas vezes você foi útil na vida de alguém, você foi socorro na vida de alguém, e agora que essa pessoa está bem, ela finge que nem te conhece. Mas não tem problema não tem a ver com ele. A ajuda não tem a ver com porque ele merecia, tem a ver com a sua essência, tem a ver com a sua natureza. E digo que se precisar de novo, tu ainda continua ajudando. Ah, bispo, vou pensar não, você é fonte. Você nasceu para jorrar. Você nasceu para oferecer sombra. E vou te contar um código aqui da árvore. Você já viu uma árvore de manga chupando manga? Sabe por quê? Porque a função dela é só fazer nascer. Quem vai se alimentar não importa. Quando está madura, ela... Quer aplaudir? Aplauda Jesus aí, só os vivos. Você é uma fonte. E você não vai mudar a sua natureza por causa da deslealdade de alguém. Você não vai mudar a sua essência porque você encontrou a deslealdade no meio do caminho. Agora que tem gente que esquece que foi abençoado, tem. Todo ingrato tem memória curta. Só que o salmista sabia que podia esquecer. E qual foi a oração dele? Deus, me deixa esquecer não. Porque eu quero te glorificar em toda a minha vida. Toda a minha forma de viver eu quero te glorificar. Não me deixe esquecer. Queridos, muitas vezes nós não conseguimos agradecer as pessoas porque a gente tem alguns problemas aqui. E eu quero listar com vocês rapidamente. Muitas vezes a gente não consegue ser pessoas gratas porque às vezes a gente tem um sério problema. Sabe qual? Um sentimento de inferioridade. Às vezes a gente sabe que precisa agradecer, mas a gente não agradece alguém porque a gente tem um sentimento de inferioridade. É do tipo assim, fulano me ajudou, ele está em outro nível, ele nem se lembra que me ajudou, e eu tenho vergonha de poder ir lá e agradecer porque me ajudou. E o meu sentimento de inferioridade, às vezes me impede de expressar minha gratidão. Você quer ver um exemplo? Muitas vezes eu fui a um congresso de pastores, e uma bênção, Deus me deu condição para ir, ficar o final de semana, viajar de avião, uma bênção, mas teve um dia que eu não tive condição de ir, financeira, e aí sabe o que aconteceu? Eu ganhei o congresso da própria organização. E eu fui lá. Eu falei, cara, primeira vez que eu estou aqui do 0800, não vou pagar nada. O negócio era caro, irmão. E eu ganhei. Foi eu sozinho com a mochilinha, subi lá, comi para cá. Até salmão eu comi, gente. Tudo na conta de Jeová. E eu fui. Só que eu coloquei um propósito no meu coração. Quando eu chegar lá, eu vou encontrar o pastor. E eu quero apertar a mão dele e agradecer. Porque ele não sabe o que ele fez, ou o tamanho da bênção que ele me deu, mas eu sei o tamanho da bênção que eu recebi. E quando eu fui me aproximar, ele é famoso, quando eu fui me aproximar dele, sempre tinha um monte de gente em volta. Ai meu Deus, eu estou com vergonha. Por quê? Porque eu ia chegar lá e dizer, eu quero agradecer pela vaga que o Senhor me deu, e ia sair correndo. Sentimento de inferioridade. Eu falei, que palhaçada essa, eu vou chegar lá agora. Fui lá, pastor fulano, um minutinho. Aí ele, sim, pode falar, quero agradecer ao senhor, porque eu estou aqui, não paguei nada, viu? O Senhor abençoou 50 vagas para os pastores, e eu estou aqui para dizer que o Senhor está sendo uma bênção na minha vida, na minha igreja, no meu ministério. Eu quero agradecer ao Senhor, cheio de vergonha, todo mundo olhando, do tipo assim, ele é aquele que não tem dinheiro para vir. Era o que a minha cabeça pensava. Mas eu digo, não interessa o que pensam, eu preciso agradecer, porque a bênção está permanentemente sobre aquele que é grato. Consegue entender? Então muitas vezes a gente não é alguém agradecido, porque a gente deixa o sentimento de inferioridade, às vezes tomar a gente, e aí a gente fica, não vou agradecer não, fulano sabe uma conversa, você tem que ir lá e agradecer. Não, mas ele já sabe nada, se sabe esqueceu, volta lá e agradece. Então muitas vezes a gente não agradece, porque a gente, se você estiver anotando isso, anote, porque a gente tem um sentimento de inferioridade. Estou terminando agora. Escute. Outras vezes a gente não agradece porque a gente tem um sentimento de autossuficiência. E o que é isso? Ele até fez, gente, por mim. Mas assim, eu já estava fazendo, entendeu? 10 anos que está fazendo, não acontece nada. Aí chega uma pessoa e faz rapidinho, aí diz, não, que já estava no meu projeto de fazer, eu até tinha começado. Mas aí a pessoa fez e assim, ficou legalzinho. Olha, miserável, gente. Ficou legalzinho. Legalzinho, gente, você não fez, você não ia fazer, você não ia conseguir fazer, alguém chegou e fez e resolveu. Qual o problema de você dizer muito obrigado?
Mas tem gente que não, ele é autossuficiente. Ele diz, não, eu até ia fazer, mas aí você já fez, agora está legal. Obrigado mesmo, de coração. E aí a pessoa não agradece porque ela é autossuficiente. Ela não consegue reconhecer o esforço que outra pessoa está fazendo para ajudar ela. Isso é muito ruim, principalmente no coração de um líder. Porque todos os dias um líder vai aprender a lidar com a ingratidão. Mesmo que você não queira, ela vem junto no pacote. Você vai ter que aprender a lidar. Então muitas vezes eu não agradeço porque eu me sinto autossuficiente. Fez, mas eu ia fazer e, enfim. Número 3, às vezes eu não consigo agradecer, sabe por quê? Porque ainda tem mágoas e ressentimentos. Como do tipo, por que você não agradeceu fulano? Cansei de fazer um monte de coisa para ele, ele nunca me agradeceu. O que eu vou agradecer agora? Estamos kit, 1-1. Ou 0-0, ou 10-10. Ele nunca agradeceu o que eu fiz, por que eu tenho que agradecer ele agora? Querido, entenda uma coisa. Para que você seja uma pessoa boa, não depende de quem está sendo ruim ou bom com você. Grava o que eu vou dizer para você e grava no seu coração. Seja uma pessoa boa primeiro por você e depois pelos outros. Eu vou repetir. Seja uma pessoa melhor todos os dias, primeiro por você e depois pelos outros. Amém, gente? Às vezes a gente não consegue agradecer porque a gente ainda tem mágoas e ressentimentos. Quando eu fiz, não me agradeceu, por que eu tenho que agradecer agora? Número 4, às vezes eu não consigo agradecer porque um sentimento de inveja ou de comparação, tem alguém me ouvindo? Às vezes acaba governando o meu coração. E o que seria isso, bispo? Seria assim, eu estou aqui numa luta, numa batalha travada, aí aparece uma pessoa que sempre tem uma pessoa na família da gente o mais equilibrado financeiramente. Que bom que é você, né? Ninguém nem levanta a mão para receber. A família sempre tem o mais pobre, sempre tem o melhorzinho. Você é o melhorzinho. E aí o que acontece? O problema é que sempre que um melhorzinho, sempre é que ligam para ele. É que mamãe está num aperto, filho. Tem como fazer um pix? É que seu irmão está numa prova tremenda. E quanto maior a prova, né, porque tem 6 filhos, sabe como é que é, né, irmão? E aí o que acontece? Geralmente o mais quebrado é o mais orgulhoso. Pode falar ou não, gente? Geralmente o mais quebrado é o mais orgulhoso. Estou na luta mesmo, mas vou sair dessa. Vou sair dessa, vou sair dessa. Aí não, mas seu irmão vai te ajudar. Vai chegar o riquinho da família, vai trazer a cesta básica e vai sair como bambamá. E ele traz a cesta básica, ajuda, beija as crianças, a mulher já cata a carne seca, já põe para escaldar, já pega o macarrão, soca o alho, e ele diz, não precisava nem trazer não, que eu já estava dando um jeito já, entendeu? Ele não agradece, mas a carne seca está escaldando. Ele não agradece, mas o macarrão já está fervendo. E tem gente que às vezes não consegue agradecer porque ele tem inveja ou comparação. E esses fatores atrapalham demais a nossa vida. Porque esse tipo de sentimento não agrega nada, ele só destrói a gente. Esse tipo de sentimento só destrói a gente. Quem está comigo aqui? E hoje eu quero propor a você, rápido, rasteiro, ligeiro. De 0 a 10, qual a nota que você daria para você nesses quesitos? De agradecimento e de gratidão. Será que o seu nível é bom? Será que o seu nível é alto de gratidão? Queridos, a gente precisa todos os dias medir qual é a quantidade, qual é o nível da nossa gratidão. Sabe por quê? Porque muito do que está travado na nossa vida vai destravar através da nossa gratidão e através da nossa lealdade. Muito do que ainda não aconteceu e está por vir, só vai acontecer, só vai vir de forma correta, completa, porque a riqueza do Senhor não acrescenta dores. Ela vai vir de forma completa e correta e coerente quando eu desenvolver um princípio de lealdade e uma prática de gratidão. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Puder fazer um sonzinho para mim aqui? Hoje eu vou te pedir só mais 20 minutinhos. 20 minutinhos, não mais. Eu sei que a gente está passando do horário, mas o que vai acontecer agora aqui vai ser algo que vai mudar a sua vida para sempre. Quem crê? Vai ser algo que vai mudar a sua vida para sempre aqui hoje.
Eu quero que nesse momento você possa fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, e você vai lembrar de 5 nomes. 5 nomes de 5 pessoas que você precisa agradecer ainda. Porque nós estamos em uma implantação de cultura, formatação da nossa mente, fazendo aquilo que Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que assim possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse momento eu quero que você lembre de 5 nomes. Feche seus olhos, obedeça o profeta. Você não sabe como isso vai ser importante para você. De pessoas que você precisa dizer para elas assim: muito obrigado. De repente eu nunca tive coragem de dizer para você o que eu preciso dizer. É nesse nível, está entendendo? Eu quero que você lembre de 5 nomes agora, de pessoas que estiveram presentes nos momentos muito difíceis e piores, quem sabe, da sua vida. Pessoas que às vezes não têm o teu sangue, mas estenderam a sua mão quando todo mundo disse que não dava. Estenderam a mão para você quando todo mundo deu desculpa. Lembre dessas pessoas. De repente algumas delas já não estão mais nem por aqui, já dormem no Senhor. Mas eu quero que você traga a sua memória agora. Pessoas que de forma alguma você pode esquecer, porque elas fazem parte de quem você se tornou, de quem você é. Se você hoje é quem é, essa pessoa e esse nome esteve na tua vida, esteve no teu caminho, esteve na sua história. Quantos já conseguiram lembrar de alguém aqui? Levanta a mão. Presta bem atenção no que você vai fazer. Levanta seu celular para mim aí. Levanta seu celular aí. Fica tranquilo que eu não vou pedir de oferta não. Fica em paz. Levanta ele. Todo mundo trouxe? O pessoal lá atrás também trouxe? Sabe como que a gente vai terminar esse momento? Você vai escolher 3 nomes agora, dessas pessoas que o Espírito Santo te trouxe à memória. Você vai ligar para essas pessoas agora. E você vai dar um tapa, mas um boxe na cara de Satanás. Você vai dizer: deslealdade não entra no meu coração. Porque agora eu vou através da tecnologia, no mundo espiritual, me conectar com a gratidão. Aleluia. Me conectar com a lealdade, porque toda e qualquer tendência, todo e qualquer princípio de deslealdade que um dia quis imperar na minha vida e atravessar o meu caminho, um dia quis imperar na minha família, vai ser cancelado em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, gente? Pega seu telefone agora, manda um WhatsApp, um torpedo, um SMS, vai no direct do Facebook, do Instagram, não sei o que você vai fazer. Se você quiser se levantar e ir lá no cantinho da igreja agora e fazer essa ligação para a pessoa, você vai fazer isso agora. Uma recomendação: não diga que você vai se jogar da ponte, não diga que você vai se matar, porque geralmente as pessoas deixam para fazer isso no final da vida. Então, por favor, faça isso agora. Vai louvar aqui um cântico bem baixinho, e você vai mandar uma mensagem para essa pessoa agora. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida depois disso. Liga para o teu pai, liga para tua mãe, liga para o teu irmão, liga para o teu pastor. Sua pastora está aqui. Se você já quiser dar um abraço nela, já conversar com ela. Eu não sei quem você tem que agradecer. Eu não sei que tipo de gratidão você precisa expressar, mas eu acredito que tem uma nuvem de Deus aqui. E depois que você fizer isso, querido, coisas serão desatadas na sua vida. Eu quero te dar 5 minutos para você fazer isso agora. Vamos lá? Vamos lá. Pode adorar. Nós queremos mais.
e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os e de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, eu quero desaparecer. E menos de mim, que Ele cresça. Se existe alguém aqui hoje que você quer dar um abraço, agradecer, deixar uma palavra para essa pessoa, vá até ela, faça isso. Que eu me constranja Restaura a sua aliança, com a sua reafirme a sua aliança de lealdade. e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Faça isso, expresse a sua gratidão, tenha saúde para dizer muito obrigado. Como você é e foi importante para mim. Se não fosse a bondade de Deus na tua vida, nem aqui eu estaria. Se não fosse a sua paciência, nem aqui eu estaria. Se não fosse o teu coração cheio do Espírito Santo, nem aqui eu estaria. Eu preciso te dizer muito obrigado. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Que desça sobre nós a unção da lealdade. Que desça sobre nós a cultura dos céus. Que se cumpra, Senhor, a tua vontade, seja feita aqui na terra como é nos céus. Que possamos caminhar em aliança, sem variação de sombras de dúvidas algumas. Que os nossos corações estejam conectados pelo propósito e não pela função que a gente exerce na casa. O que nos mantém de pé, o que nos faz servir a Deus, é a lealdade que temos ao propósito e a visão que recebemos de Ti. Caminharemos em unidade, lealdade, gratidão, aliança. Nenhum vento, nem a chuva, nem a tempestade, nem o porvir, nada vai nos afastar do propósito de Deus. Fique de pé se você pode. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja. Adore e todo o seu amor. Se você é livre, levante uma de suas mãos e chame a presença. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça sempre, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja. Não dá para tomar seu testemunho aqui, mas eu sei que muita gente está se sentindo leve. Muita gente vai chegar em casa e a atmosfera vai ser diferente. Muita gente falou palavras que estavam retidas aqui há anos, e muitas pessoas receberam a sua mensagem e estão felizes lá do outro lado da linha onde chegou. Só Deus para dimensionar o que aconteceu aqui hoje. Quem sente a presença dele, querido? Quem sente essa gratidão que está sobre nós? Aramachanda, Orimi Kalamand, Kelebarabaha. Olha como é que abriu a nuvem aqui. E menos de mim, e menos de mim. Evasão é o Espírito. Menos de mim. Evasão é o Espírito Santo. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça. Escute. Que eu diminua, Que Ele apareça com a sua glória. Gente, esse princípio hoje foi tatuado no seu coração. Não tem a ver com o que acontece, tem a ver com quem eu sou. Cã descobre a nudez e traz para fora, mas sem Jafé pega a capa e traz para dentro. Sabe quem é você aqui nessa casa? É alguém que puxa para dentro, não é alguém que põe para fora. É alguém que tem a visão de dentro, tem um coração aqui dentro. Você é um soldado alistado para esse combate, mas aliançado com seus pais espirituais, com seus mentores,
Pessoas que só eles sabem quantas renúncias eles fazem para estar aqui servindo vocês. Eu pastorei alguns anos na minha vida, e hoje é um dia atípico. Hoje eu deixei os meus 3 filhos em casa sozinhos para estar servindo vocês. O de 15 cuida do de 8 e o de 8 cuida do de 4. Porque nós somos leais ao propósito que Deus fez incendiar o nosso coração. Tem dias que a gente sobe aqui para ministrar e a vontade que a gente tem é de sumir. Porque nós somos leais ao que Deus nos chamou para fazer. Agora, feliz é a igreja que tem a oportunidade de cuidar dos seus pastores. Faça isso. Faça um propósito com Deus. Senhor, o Senhor me colocou aqui para cuidar dos meus pastores. Porque enquanto eu cuido deles, o Senhor cuida de mim. Você sabe que a gente vai ficar velho um dia. Você não sabe não, mas você vai ficar velhinho um dia. Engraçado que o início e o fim da vida são muito parecidos. Não tem cabelo, não tem dente, é a mesma coisa. E a gente acaba às vezes tendo que ser carregado no colo. Esses dias eu fui fazer a barba e cortar o cabelo, e tinha um senhor de 93 anos na cadeira, cortando o cabelo e fazendo a barba. Ele dormiu fazendo a barba. E a neta dele ficou a todo custo tentando acordar ele, porque já tinha acabado. E ela não conseguia tirar ele dali. Até por fim, sabe o que ela fez? Pegou ele no colo e levou para casa. Porque a gente cuida de vocês, para que quando a gente envelheça, vocês cuidem da gente. Que é isso, bicho? É porque vão ter dias em que a gente vai precisar ser carregado por vocês também. Só que sabe quem que vai ficar aqui para carregar a gente? Só leal. Quem ingrato vai embora. Eu não suporto deslealdade. Por isso que eu vou gastar até o último dia da minha vida pregando essa mensagem. Tem igrejas que eu volto para pregar a mesma coisa. Podia botar o DVD para tocar, eu volto para pregar a mesma coisa. Porque essa é a cultura dos céus. E hoje Deus ativou você nesse princípio. Se tinha algo que estava travado e retendo algum nível de crescimento, porque essa igreja cresce muito, mas se tinha algo que estava travando e travando algum nível de crescimento dessa igreja, hoje essa chave foi virada. Se prepare para multiplicar tudo o que você colocar as mãos. Quem recebe isso, dá um aplauso bem forte para Jesus. Lá na frente eu vou estar com o meu livro. E se você quiser conhecer o que não me contaram sobre liderança, aqui você vai aprender sobre resistência com o texugo do mel. Texugo do mel é um bichinho de 30 centímetros, que nem o leão consegue matar ele. Ele destrói a cobra, mastiga escorpião, morre e fica morto por 2 horas. Depois de 2 horas ele ressuscita. Vê se esse bicho não é crente. Você vai aprender o que é ser um líder texugo do mel. Aqui você vai aprender com José, que o anel não vai para a mão de quem quer, o anel vai para a mão de quem resolve o problema. E você vai entender que problema não é para correr, problema é para te promover. Então tem muita coisa boa nesse livro, R$25 você pode adquirir. Isso aqui é uma coisa, é uma ferramenta que me ajuda há muitos anos. O pão diário. Eu sou um pastor que preciso falar todos os dias. Todos os dias eu estou fazendo live, todos os dias eu estou aconselhando, todos os dias eu estou pregando. E tenho todos os dias um desses do lado da minha cabeceira, para ler e para receber uma palavra de Deus. Pão diário, você precisa comer pão todos os dias. E esse aqui é sem glúten, esse aqui não engorda, alimenta a sua alma. Então lá fora também tem algumas peças desse aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Muito obrigado, pastores, pastora Cris, pastor Daniel não está aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Pode sentar um pouquinho aí. Quem recebeu do Senhor nessa noite? Pastor, não estava combinado nós chorar. Era aula. Não era cura interior, pastor. Ainda bem que a gente não veio maquiado. Não tinha ninguém maquiado aqui, tinha? Não, né? Mas foi uma bênção, viu? Pastor, que honra poder ouvir isso. Sabe, muitas das vezes a gente tem que sair da nossa igreja para nós aprendermos algo. E vocês aqui tiveram o privilégio de receber dentro da sua igreja uma aula dessas, 2 segunda-feira, que eu tenho certeza que transformou as nossas vidas e os nossos ministérios, amém? Eu queria convidar você nesse momento para nós ofertarmos,
E eu queria que você pensasse na hora de ofertar, quanto vale aquilo que você aprendeu nessa noite. Você não precisou sair do conforto da sua casa, você não precisou ir para longe. Eu e o pastor Daniel investimos muito no nosso ministério. A gente vai aonde tiver um ministério, onde tiver alguém palestrando sobre célula, ensinando algo que vai acrescentar no nosso ministério, nós investimos. Agora nós fomos para o Rio Grande do Sul, porque falaram que lá tinha um seminário para casais tremendo. Nós fomos, porque nós acreditamos que nada é mais valoroso do que aprender. E a gente investir no nosso aprendizado faz nós crescermos no nosso ministério, amém? Eu queria que você agora separasse a sua melhor oferta. Quanto valeu essa noite para você? E que você pudesse trazer aqui ao altar, entregar no altar do Senhor a sua melhor oferta, amém? Coloque-se de pé para nós orarmos pelas nossas ofertas. Senhor Deus, eu te louvo, Deus, por essa noite, Pai, eu te agradeço, Deus, por aquilo que o Senhor fizeste no nosso meio, Deus. Como é precioso, Pai, aprender, Pai, mais de Ti, Pai. Aprender, Pai, sobre lealdade, Pai, é algo tão importante nas nossas vidas, Pai, em todos os âmbitos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Rodrigo, Pai, essa bênção que Ele derramou sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Oh, Pai, nós consagramos as nossas ofertas a Ti nesse momento, Pai, e te peço, Senhor amado, que o Senhor venha suprir, Pai, a necessidade de todo aquele que for ofertar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Traga sua oferta no altar. Pastor, você falou que os desleal, né, estava na cachoeira, estava nas placas de trânsito, os nossos estavam na cama com nós. O senhor acredita? Teve um dia que eu pensei que o Daniel estava ganhando um treco, ele desandou a gritar, sai daqui! Sai daqui! Eu disse, sai quem? Ele disse, tem tanta gente nessa cama que vai quebrar. Eu disse, a gente mandou todo mundo embora da nossa cama para a gente poder dormir em paz. Que os desleal ficam aqui, né, pastor? Dói. Deslealdade dói, mas não para, gente. Graças a Deus por isso. Amém? Vamos consagrar nossa oferta. Senhor, consagramos, Pai, toda a oferta lançada no Teu altar, Pai. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha repreender o devorador em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, vamos encerrar essa noite. Leve para sua casa aquilo que você recebeu nessa noite. Amém? E não se esqueça, amanhã nós temos Célula Point. E a minha célula vai ter que esquentar para ser uma benção, porque é a célula do sorvete. Orem comigo, gente, eu preciso que esquente, em nome de Jesus. Estenda sua mão em direção ao celular. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos, Senhor amado, por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar, Pai. Eu te peço, Senhor amado, nos leve em seguranças, guardado e livrado de todo mal para os nossos lares, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos, todos digam amém. Deus abençoe a sua vida.